Olá, olá, aqui mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais, e hoje a gente vai falar muito de implante e também de muito mais. Eu tô aqui com a minha convidada especialíssima, doutora Kátia Avellan, médica, ginecologista, professora universitária, pesquisadora, palestrante, é multifunção, multitarefa, além de tudo, uma mulher maravilhosa. E tô, assim, feliz da vida de estar aqui com ela hoje, porque tem muita coisa para dividir com a gente. Então, obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente. Tô muito feliz de ter você aqui no nosso podcast para a gente fazer essa missão, que é falar sobre implantes hormonais de verdade, né? Com clareza e com equilíbrio. E obrigada mesmo. Eu que agradeço, Manu, de estar aqui. Que você me abriu as portas, né, no início. E agora tenho o prazer e a honra de estar aqui para a gente desmistificar o que estão falando aí dos implantes hormonais, né? De uma via de administração tão potente e que hoje tão mal falada. Então a gente vai desmistificar as polêmicas dos implantes hormonais. Isso. Então, para a gente começar logo assim, com tudo, eu queria saber como foi que os implantes entraram na sua vida, assim? O que é que deu o gatilho de vou lá? E aí, conta essa história um pouquinho pra gente. Então, essa história aconteceu um pouquinho em um tempo longínquo, há mais de 10 anos, né? Não vou falar o tempo exato, né, gente? Então, tem mais de 10 anos. Quando eu ouvia falar que existia uma via de medicamento que era bastante interessante para as mulheres e que a gente ouvia relatos que as mulheres melhoravam bastante a saúde, não só física, mas hormonal e mental. Então, eu me inscrevi naquela época, há mais de 10 anos atrás, eu me inscrevi para ser avaliada pelo grupo da Elmeco, na época encabeçada pela Manuela e pelo professor Elsmar Coutinho. Eu fui uma das, talvez a quinta ou sexta, né, dos primeiros, assim, quando abriram os cursos, né? Foi 2012, assim? 2001, 2012? Eu acredito que 2012, sim. 2013. E então, na época, eram avaliados os currículos e tinha uma fila enorme para poder fazer esse curso, né? E aí foi assim que eu conheci a Manuela naquela época, em meados de 2012, né? Tem mais de 10 anos. E eu me interessei por aquela via e fiquei encantada na minha aula teórica. Já comecei na aula teórica, ouvindo o professor Elsmar Coutinho contando de como ele entrou nesse mundo, como que ele trouxe os implantes elásticos para o Brasil, porque ele foi realmente o pioneiro, né? Ele que trouxe, ele desenvolveu inúmeras pesquisas, junto com o Instituto Rockefeller. Então, esses implantes, eles foram trazidos para o Brasil em 1972, quer dizer, eu tinha 1 ano de idade, né? E os pellets, eles existem desde 1938, então não é uma coisa que surgiu ontem, né? Já tem muitos anos, eu nem era nascida ainda. Então, a gente está aqui para falar os mitos e verdades dos implantes hormonais e eu queria saber de você, Manu, embora eu que estou sendo a convidada, mas eu também gosto de perguntar, porque isso atiça a curiosidade, não só dos alunos que querem entrar para trabalhar com implantes, né, para melhorar a saúde feminina, mas também do público em geral, em que como que você se reinventou. É o momento assim. Nesse meio, né? Nesse meio que você sumiu e apareceu. É o momento que a entrevistadora vira entrevistada. Exatamente, é isso mesmo. O povo quer saber. Olha, essa pergunta é... Só você mesmo para me fazer uma pergunta dessa aqui no... Então, eu tava lá, né? Eu fiquei lá 10 anos. Assim, quando eu comecei lá na Elmeco, nem existia a Elmeco comercialmente, não existia uma empresa, né? E eu fui lá e a gente fez um trabalho muito legal. O meu avô era a minha pessoa, né, ali que balizava o caminho e tudo, e era ele trabalhando na clínica, né, e tal, e era eu trabalhando na Elmeco, fazendo essa abertura de mercado, sabe, que a gente fez através dos primeiros cursos e tudo.
E foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, assim, tudo que eu aprendi ali naquele tempo. E eu aprendi, acima de, assim, acho que o maior legado que meu avô deixou pra mim foi o amor pelos implantes. Sabe, assim, eu tenho um amor e um respeito pelo produto e pelo que acontece com as pessoas através daquele produto, que é muito meu, não é dele mais, é meu, é um sentimento que é meu. E quando o meu avô não estava mais, eu me senti castrada desse sentimento, porque eu passei a discordar muito da nova geração. Então tinha eu que era diretora ali e tinha uma direção do grupo inteiro acima de mim. E eu não concordava com as coisas, com a forma como eles conduziam as coisas, e eu entrei num momento que eu tinha que decidir que ou eu ia continuar ali e minha vida ia ser um inferno, e eu ia participar. Eu sempre tinha feito um movimento de construção ali dentro. E eu não queria participar de um momento de destruição. E a partir daquele momento, se eu ficasse, eu ia participar de uma destruição, porque eu ia estar sempre não concordando. E essa postura não pode. Então, assim, você tem que saber entrar, você tem que saber sair. Então, eu vi que ali não era mais o meu lugar. Falei, eu não posso mais ficar aqui. E quando eu vi isso, eu também não me via fazendo nenhuma outra coisa. Então, eu falei, mas agora eu vou fazer o quê? Assim, o que eu amo fazer é isso. Eu amo falar de implante. Eu amo trabalhar com implante. Eu amo tudo que acontece através dos implantes. E eu acredito muito que o mercado dos implantes precisa de mim. Porque eu estou há muito tempo nesse meio. E minhas referências são muito boas através do meu avô. E tem pouca gente que tem esse trilho, né, que trilhou esse caminho. Então eu não tinha outra opção. Não tinha, entendeu? Eu tive que construir um laboratório. Falei, então agora tudo bem. Saí de lá, eu me nego a fazer outra coisa, porque eu decidi fazer isso com minha vida nesses últimos 10 anos, e para todos os que virão, então eu fui e reconstruí. Né? Comecei de novo, do mesmo jeito que eu tinha começado lá em 2011, eu comecei de novo. Fiquei sumida, né? Porque eu fiquei 2 anos construindo ali o laboratório. Começou do zero, né? Comecei do zero ali, do zero fisicamente, mas de 1000 intelectualmente, né? Assim, já Sim. com uma bagagem de mercado que me ajudou muito. E me ajuda, né? Então, assim, eu fui, fiz esse trabalho todo de construção, a gente construiu um laboratório maravilhoso, minha irmã é minha sócia. E foi, assim, foi muito difícil esse processo, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Porque hoje eu tenho esse meu laboratório, que você já foi lá, que é, assim, pra mim é a realização de um sonho. E tenho toda essa liberdade de levar os implantes para um lugar que é onde eu acho que eles merecem, sabe? Assim, eu não tô aqui para replicar o trabalho do meu avô. O trabalho do meu avô é irreplicável. Eu tô aqui para construir em cima do que ele fez. Né, para chegar aos lugares que não deu tempo dele chegar. Né, então, meu avô trouxe a gente até aqui. Então, daqui adiante, vamos para onde? Né, assim, que a gente vai, para que lugares a gente vai conseguir levar esse implante até que todos consigam enxergar o potencial dessa via, né? E os reais benefícios, né? Exato. Então, assim, esse foi o sumiço, e aí foi a chegada de novo. Eu comecei, o laboratório foi todo aprovado em março do ano passado, e aí começamos somente com silástico, e esse ano já tivemos a aprovação para os absorvíveis. Somos o único laboratório do Nordeste que tem autorização para os 2. Ah, que ótimo. Isso é bastante importante, né? Para os 2, porque assim, as pessoas acham que pode fazer estéreis, pode fazer tudo, e não pode. Cada produto tem um fluxo, e tudo tem que ser validado dentro da farmácia de manipulação em geral, mas dos estéreis ainda mais, né? E aqui na Bahia e no Nordeste inteiro, a gente é o único laboratório que tem a autorização para fazer os dois implantes. E tem sido maravilhoso, assim, tem sido incrível estar de novo, assim, construir, reescrever essa história, não é continuar escrevendo, não é reescrever, é continuar, assim, esse novo capítulo. Perpetuar a história, né? Exato, e eu me sinto, assim, nesse processo todo, o mais legal é que eu sinto meu avô muito próximo de mim, em tudo. Sabe, eu tenho a liberdade de sentir ele perto, sabe? E eu fico feliz, porque eu sei que ele estaria feliz também, né? Quando eu conheci a Manuela, gente, é importante eu falar, eu achava muito interessante,
que eu fiz o curso com a minha mãe, né? Hoje ela já está aposentada, mas eu fiz o curso com ela. E naquela época a gente ficava espantada porque a Manuela ficava sempre do lado dele. E eu lembro que ela estava sempre dando uma banana para ele, né? Para a glicose não cair. E eu não sabia que ela era a neta do Elcimar Coutinho, né? Do professor Elcimar Coutinho, saudoso. E eu falava, quem deve ser aquela moça que só fica do lado dele? Que coisa, aquilo ali me deixava inquieta. Até que eu fui até ela, não sei se ela vai lembrar disso, e perguntei qual era a relação que ela tinha com o professor Elcimar Coutinho. Aí ela me disse que era a neta dele. Eu achei fantástico, né? Não tem nada melhor do que a gente trabalhar do lado de quem a gente ama, principalmente de uma pessoa tão talentosa, que era um gênio vivo, quem teve a oportunidade de conhecê-lo. Eu tive várias ocasiões, além de ter sido treinada por ele, né, eu fiquei na sala de treinamento com ele, tive esse privilégio. Depois, todos os congressos que ele estava, eu assistia quantas vezes forem necessários, porque eu sabia que eu não teria outras oportunidades. Então, todas as aulas eu estive presente do lado dele, ele sempre foi muito carismático, eu tenho várias fotos com ele, e eu fiquei muito feliz de quando eu reencontrei a Manuela, e ela me fez esse convite, né? Então, nós estamos aqui porque eu acredito na força do bem, eu acredito que existem pessoas que nascem com aquele bem, com aquela vontade de fazer o bem, né? Primeiro, não fazer mal. Então, eu vejo que ela tem um propósito, que eu acredito que seja o meu propósito também, de ajudar as mulheres, que são as provedoras, na verdade, né? Sem a nossa presença, nós que criamos os homens, né? São as mulheres. Então, essa mulherada aí tão importante para o nosso mundo aí, e a gente tem o privilégio de conseguir melhorar a saúde delas. A gente vai falar algumas coisas sobre os implantes, que são os mitos, né, que o pessoal tem ficado muito em dúvida em relação à questão de proibição, né, de proibição da produção de implantes. Então, eu queria que a Manuela falasse um pouquinho. Para quem não sabe, a Manuela está fazendo farmácia, né, Manu? Ainda tem Falta isso. quanto tempo para você formar? Agora falta menos de um ano, tá no final, graças a Deus. Então, a Manuela, ela também está fazendo farmácia. Quer dizer, além da experiência que ela teve durante o tempo, quanto tempo que você ficou com seu avô? 10 anos. Foram 10 anos, né, de contato com a produção de implantes, né, com a organização de cursos. E agora, além de montar o laboratório, ela também está terminando a faculdade de farmácia, o que eu acho que é muito importante para a pessoa realmente conhecer o mundo dos implantes mais intimamente, vamos dizer assim, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão que não só os conselhos, né, federais de medicina, mas também as sociedades médicas, que tem criticado muito, né, tem várias notas técnicas falando sobre isso, e que algumas fake news de que o implante ele não pode ser produzido, que não tem anuência da vigilância sanitária e que também não tem registro. E eu queria muito que você falasse sobre isso, porque está bem recente, né, seu laboratório tem 2 anos, eu vi que você tem todas as licenças, né, para quem quiser ver, tem toda a documentação. Eu tenho, inclusive, na minha clínica, os documentos de funcionamento. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma confusão grande de entendimento de como funciona, né, assim, a lei de medicamentos e como são as regulações da Anvisa. O que é que precisa de registro, o que é que não precisa de registro. Isso, assim, uma parte da população, né, principalmente da população até de médicos, fica confusa, e a outra parte usa isso para confundir. Né? Então, quando a gente vê alguém falando, porque não tem registro da Anvisa, aí a gente vê que a pessoa não sabe o que é um registro da Anvisa. Né? Então, assim, a gente tem que primeiro falar assim,
o que é o implante? Né? O implante é um medicamento estéril feito em farmácia de manipulação de produtos estéreis. A farmácia de manipulação de produtos estéreis é uma farmácia de manipulação, só que é muito especializada. E é um ambiente muito regulado, porque é feito especificamente para esse tipo de produto que vai no subcutâneo. Então, injetáveis, colírios, implantes absorvíveis, implantes de cilástico. Esses produtos são feitos nesses ambientes que são muito controlados, mas não deixam de seguir a regulação de farmácia de manipulação. Tem a RDC 67, 2007, que é a que rege ali no anexo 3 e anexo 4 o que a gente pode fazer. Então, o anexo 3 fala ali das boas práticas de manipulação de produtos controlados, citoestáticos, antibióticos e tal, e o anexo 3 de produtos estéreis. E aí a gente tem que seguir essas duas RDCs para que a Anvisa vá lá e diga, você pode fazer isso. Tá? Sim. Então, a partir do momento que a Anvisa chega no laboratório, faz a inspeção, que é uma inspeção obrigatoriamente anual, só que eles podem ir a qualquer momento. Eu mesmo já recebi a Anvisa de Brasília, já recebi a Divisa aqui algumas vezes, e é tudo certo, eles podem ir a hora que eles quiserem, e eu, particularmente, aí, eu adoro, porque a gente aprende muito. Principalmente quando o pessoal vem de Brasília. Eles dão aula, assim, explicam um monte de coisa e tudo. Então, pra mim, que tem um laboratório que é maravilhoso, que é todo certinho e tal, é muito bom receber essas pessoas. Só que, em geral, o que acontece é que as pessoas têm medo. Ai, por que vai? Por que isso? Então, assim, quem não deve não teme, né? Isso. Então, tem isso. Mas quando você vai lá e você tem essa autorização, você pode produzir o implante. E aí vem a coisa de, mas a gestrinona não tem não sei o quê. Aí já é uma outra RDC. Tem uma RDC 37 de 2009, que diz o seguinte: se você tem que manipular um ativo que não tem um registro ativo, como é o caso da gestrinona, que já teve um registro ativo e parou de produzir por motivos econômicos, não era economicamente viável para a indústria, pararam de produzir. Ok, também a indústria é uma empresa, eles fazem o que eles quiserem. Mas a população não pode ficar refém do que é comercialmente bacana para a indústria. Sim. Entendeu? Então é aí que entra a farmácia de manipulação. Porque a função da farmácia de manipulação é garantir o acesso ao medicamento que não é economicamente viável. Sim. E aí entra doenças raras, entra medicamentos para bebês, para idosos. Tudo isso é o mesmo conceito. E se esse medicamento ou essa forma farmacêutica não está na farmacopeia brasileira, tem a RDC 37 de 2009, que diz que podem ser usados as farmacopeias oficiais estrangeiras, farmacopeia americana, alemã, europeia, japonesa, todas elas, várias, acho que são 8 farmacopeias, que a Anvisa já diz que, olha, se não tiver aqui na brasileira, você pode usar o último volume de alguma dessas. Entende? Então, na farmacopeia americana, tanto o implante quanto a gestrinona é citada 2 vezes. Na farmacopeia europeia também. Então, tá tudo autorizado. Só que não é igual um registro, porque quem tem registro é o medicamento da indústria farmacêutica. Sim. É o medicamento que passa pela fase 3, né? E tem uma escalabilidade ali, ele é alta escala. É uma escala. Né? Não é individual. Então não é como os implantes que são feitos, que tem uma natureza personalíssima, né? Que ele é prescrito por um médico e feito após a prescrição para aquela paciente. Então assim, as pessoas precisam entender o que é o produto, né? E o que é que esse produto, sendo o que é, tem que seguir de lei. E entendendo isso, a gente já sai dessa conversa do que não é regulado, né? Isso, é aquilo, porque é igual. E se assim, tem uma coisa que me preocupa um pouco, né? Que é a questão de, através dessa discussão, as próprias indústrias e as associações tentarem diminuir a importância da farmácia de manipulação. Sim. Que é importantíssima para a população em geral. É importantíssima para a saúde pública, porque se a farmácia de manipulação perde a autonomia de fazer esse medicamento que não tem escalabilidade, que não é viável para tal, o paciente que precisa você não tem acesso. E isso é uma coisa que é muito comum em hospitais, por exemplo, em
UTI neonatal, medicamento de manipulação, porque é para garantir que o nenenzinho tenha o medicamento em uma via que possa ser aceitada e tal. Então, assim, é muito mais do que o implante, sabe? A proteção das farmácias de manipulação como um todo é muito mais do que só o implante. É proteger o acesso, sabe? De minorias a esse tipo de medicamento. E o implante também é um produto que é para minorias. Sim. Porque é para mulheres que têm endometriose e que não existe uma medicação que seja viável para uma mulher que tem endometriose e queira manter qualidade de vida. Sim. Hoje, na indústria, não existe. Existe até a medicação, mas a pessoa vai tomar só 6 meses, que é preparar para uma cirurgia. Sim. Né? Assim, mais uma medicação que você possa usar por longos períodos, como você pode usar um implante de gestrinona, por exemplo, e ficar sem dor, e diminuir os focos, e diminuir... Entendeu? Diminuir o sangramento, Diminuir o sangramento. Então, assim, ficar em remissão de sintomas, às vezes, mas não cura. Mas, gente... Endometriose não tem cura. Tem cura, ainda, entendeu? infelizmente. Então, assim, mas pelo menos você tira a mulher do sofrimento. E, às vezes, o que ela precisa é a remissão de sintomas. Para poder viver, né? Então, as pessoas precisam entender antes de criticar, sabe? Em vez de se ater só a porque foi chip da beleza, ou porque fulano fez errado. Essas pessoas que fazem errado, e sempre vai ter alguém que faz errado. Sim. Né? Na verdade, culpa-se o implante hormonal, que é uma via de administração de medicamento, como qualquer outro, que poderia ser gel, poderia ser um medicamento oral, poderia ser um medicamento injetável, um medicamento venoso, que quando mal prescrito, ele pode causar até a morte. Eu sempre gosto, nas aulas, de falar que tem um medicamento, tem um hormônio que ele pode matar. E esse hormônio é o hormônio tiroidiano. Então, quando você prescreve um hormônio tiroidiano de forma em excesso, vamos dizer assim, né? Ou você prescreve um hormônio tiroidiano para quem não tem problema de tireoide, alguma doença tiroidiana, você pode matar essa pessoa. Porque um medicamento que se usa para tratar o hipotiroidismo, ele pode dar taquicardia e parada cardíaca. Então, um medicamento que pode ser considerado inofensivo, que é um comprimido via oral, ele pode matar. Exato. Coisa que o implante, ele não mata. A não ser que você use uma dose cavalar de testosterona, vamos dizer assim, ou uma dose cavalar de gestrinona. Então, o que eu quero dizer é que quem está por trás dos implantes é o médico. Exato. Então, se tem alguém que... Aí eu vou falar uma coisa mais radical. Se tem alguém que tem que ser culpado, é o médico que está prescrevendo de forma errada. Não é uma via de administração. Exatamente. E a gente tem que parar de dividir, ter essa divisão de médicos, né? Igual na política, né? Nós estamos numa população que tem uma divisão política. Então, a gente tem que se unir em prol da paciente. Exatamente. E no que está dando certo, porque tem milhares de mulheres que melhoraram a vida fazendo uso, vamos falar do uso de implante de gestrinona de forma correta. Como todo medicamento, tem gente que não vai dar certo. Exatamente. Então, tudo na vida é assim. Né? Qualquer medicamento, ele pode trazer riscos e benefícios. Não existe nenhum medicamento 100%. A gente falar que existe um medicamento que vai curar, uma pílula emagrecedora, você pode correr que tem alguma coisa errada. E tem medicamento que funciona para uma pessoa e que não funciona para outra pessoa. Então, entendeu? Essa questão, primeiro mito, nós já vencemos aqui, já derrubamos. Então, tem aprovação para manipulação. Quem prescreve implante não é criminoso, então a gente tem que deixar isso claro. Está dentro, e tem uma outra coisa, está dentro do Código de Ética Médica que o médico ele pode utilizar medicamentos que beneficiam o paciente, né? Para melhorar a doença. E a gente sabe, aí eu já estou indo além, falando um pouquinho da gestrinona, a gente sabe nos guidelines aí europeus e americanos que a indicação de tratamento de endometriose é clínica. A cirúrgica ela é indicada se você tem falha de tratamento clínico, se você,
porventura tiver uma obstrução intestinal ou uma obstrução ureteral. Então, o tratamento ele é clínico. Infelizmente, nós temos um arsenal muito pequeno de tratamento para endometriose. Eu recebo no meu consultório, diariamente, às vezes, mulheres que não deram certo com o Genogest. E às vezes a gente tem que trocar e vice-versa. Então, o que a gente tem que avaliar é o bem-estar dessa paciente, porque uma mulher que tem endometriose, ela sofre muito. E eu fico muito triste de receber, às vezes, pacientes que falam assim para mim: eu não posso falar para o meu médico que eu estou usando implante hormonal. Porque ele fica 1 hora falando, chamando a minha atenção. Eu falo, você tem que falar, porque você tem que falar o que você usa. E a gente tem que falar sobre os guidelines da terapia de reposição hormonal feminina, que a preconização é o uso de vias que não são as orais, né? Que são as vias gel. As vias que não tem primeira passagem. Não, né? tem a primeira passagem hepática. E a gente tem o gel, a gente tem o implante hormonal e a gente tem as injeções. Sim. Tá? Só que o que acontece, gente? Experiência própria. E eu vou falar uma coisa que eu até falei antes aqui desse bate-papo com a Manuela, que eu resolvi testar em mim, né? Eu acho que o médico, ele tem que passar, sentir na pele para poder falar da experiência dele, né? Então, eu entrei na menopausa e falei, vou experimentar. Já usei implante, né? Já usei implante de gestrinona, já usei implante de estradiol, já usei implante de testosterona. E eu queria avaliar o gel de estradiol, né? E aí, o que eu fiz? Estou avaliando ainda, estou usando ainda. Eu estou usando o Estreva-Gel. O que eu percebi? O que eu sempre replico para as minhas pacientes e que eu estou fazendo comigo. Não há como você manter uma dosagem adequada diária de gel. O que eu percebi? Às vezes você aperta e sai aquela quantidade enorme de gel. Aí, dependendo da sua força da mão, uma quantidade menor. Então, sempre está variando. Um bloqueio no pumpzinho. Exatamente. Resseca, aí só sai um pouquinho. E já aconteceu comigo, que eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria dos pacientes, de esquecer. Então, eu já esqueci de aplicar o gel. Então, gente, o que acontece? Fica uma bagunça hormonal, vamos dizer assim, né? Fica uma bagunça hormonal. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês de experiência própria, que o pessoal coloca assim, ó. Ah, só o implante que faz menstruar. Gente, não é o implante que faz menstruar, não. É o estradiol, é a progesterona. Quando a gente entra na fase de falência ovariana, a gente para de menstruar porque nossos hormônios estão baixos. A partir do momento que você começa a repor, o endométrio cresce e, obviamente, que você vai menstruar. Qual que é o nosso maior desafio? Atingir o equilíbrio. Exato. Tem mulher que vai ter que usar progesterona diariamente. Tem mulher que vai usar de 15 em 15, aliás, 15 dias no mês, mensal. Então, vou contar para vocês, eu menstruei usando progesterona e usando gel. Tiveram dias que eu apliquei uma quantidade de gel tão grande que eu falei, meu Deus, apertou demais. Então, quer dizer, é uma coisa que, em relação à praticidade, a questão de absorção total, a gente não sabe se está absorvendo totalmente esse gel. Eu recebo pacientes na minha clínica diária com queixas vaginais, de ressecamento vaginal, usando o gel. Por quê? Porque não está chegando hormônio no tecido vaginal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, claro que vai existir mulheres que vão ter perfil de gel, tem mulheres que têm perfil de adesivo, e, para mim, o campeão é o implante. Eu tenho excelentes resultados com o implante usando de forma correta, né? Não essa panaceia que a gente está vendo aí de mulheres com hipertrofia de clítoris, com alteração de voz, com masculinizadas, mas isso, gente, são os excessos, e não só os excessos. A gente sabe que tem muita mulher
que juntamente com o implante de gestrinona está usando outros anabolizantes, Exato. está usando Deca, está usando estanozolol e outras mais substâncias. Então a gente tem que avaliar tudo isso. A própria oxandrolona, né? que ficou super Exatamente. comum também, né? Assim, E a gente sabe que hoje nós estamos vivendo num mundo, Manu, que as pessoas estão se importando muito com a aparência externa. E a pergunta é, até que ponto vale a pena você colocar em risco a sua saúde para ter uma aparência bacana? Exatamente. Né? E que bacana é esse? Né? Porque às vezes Exatamente. é um ponto, eu recebo muita pergunta, né, no Instagram, ali no inbox e tal, recebo muita pergunta dizendo, ai, tô pensando, eu já uso gestrinona não sei quanto tempo, eu adoro e tal, não sei o quê, mas agora tô pensando em botar um pouco de oxandrolona junto, ou o médico indicou botar junto a oxandrolona, o que é que você acha e tal. E eu fico assim pensando, mas aí eu pergunto pra a pessoa, né, eu devolvo a pergunta dizendo, por quê? E pra quê? Pra que você quer botar a oxandrolona junto? Gente, vale a pena isso? Você adicionar um anabolizante ali, quer dizer, o perfil anabólico da gestrinona é alto. Exatamente. É 4 vezes maior do que o da própria testosterona. Aí você vai e bota uma oxandrolona por cima. Pra quê? Outra Entendeu? coisa... É uma coisa que não... E outra coisa, Manu, que eu tenho visto é em relação à testosterona. Mulheres usando 200 miligramas de testosterona. Porque a mulher não sabe, mas o médico sabe. O médico sabe. A gente, só de curiosidade, eu até estava falando isso com a Manu antes, o homem tem uma produção diária de testosterona entre 6 a 9 miligramas por dia. Tá? Homem fisiologicamente normal, jovem, vamos dizer assim. Sabe quanto a mulher produz diário? 0,5. Pois é. Agora você imagina você usar um implante absorvível de 200 miligramas, que faz um pico diferente do cilástico, tá? Uhum. Porque o absorvível, ele faz o pico nos primeiros 30 dias. O cilástico é mais contínuo. Agora você imagina, obviamente que ela vai ter efeitos colaterais. De acne, queda de cabelo, hipertrofia de clítoris, irritação, né? Agressividade. Aí eu te pergunto, a culpa é do implante? Claro que não, é isso. Assim, quem é esse médico? Eu falo assim, também isso é uma coisa que eu fico tentando bater bastante, é que a gente tem que pegar a responsabilidade pra gente. Sim. Entendeu? Você vai no médico, você tem que entender quem é o médico. Você tem que buscar ali quem é ele. Você tem que perguntar a pessoas, né, buscar pessoas que já foram pacientes dele e tal, porque é a sua saúde. É a sua saúde é inegociável, né? É compartilhada. Sim. Na hora que o médico te fala X e você concorda, você é responsável por aquilo também. Sim. Entende? Então, e tem médicos bons e médicos não bons, assim como tem arquitetos bons e arquitetos não bons, engenheiros, entendeu? Assim, tem profissional bom e ruim, tem gente boa e gente ruim em qualquer área, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas. Exatamente. Para entender qual é a questão que a gente está tratando ali. O que é que você está... Qual é a solução que você está buscando quando você começa o tratamento? Sim. Na hora que a gente perde isso de vista, a gente perde a mão no tratamento. Exatamente. E outra coisa que é muito importante e que eu bato na tecla até antes da gente colocar algum implante é o estilo de vida. Então, não adianta você querer colocar um implante de gestrinona, vamos dizer assim, que é o que mais é batido, né? Até para um tratamento de endometriose, ou de miomatose, ou de tensão pré-menstrual, ou de até para enxaqueca, que tem pacientes minhas que melhoram com bastante, isso. Se você está com estilo de vida ruim. Obviamente que você não vai colocar um implante de gestrinona numa paciente obesa, se ela não tem um plano de mudança de estilo de vida. Se ela não tem uma dieta adequada, uma dieta anti-inflamatória, se ela não faz atividade física, se ela não corrigiu as deficiências vitamínicas dela. Então, tudo isso é importante, né? O que a gente quer deixar bem claro é que, eu falo assim, ó, take home, que você tem que deixar para levar para casa.
Primeiro, implantes não são proibidos no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os laboratórios que produzem implantes, eles produzem e estão abertos porque eles foram autorizados. Eles têm alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária e autorização para produzir implantes. Aqueles que não têm esse tipo de autorização, eles vão estar fechados. E é importante que o médico peça essa documentação Exatamente. Também. O médico tem que ter essa documentação dentro do consultório dele, guardado. Exato, porque no alvará vem escrito exatamente o que você pode fazer. Vem escrito, pode fazer implantes inabsorvíveis, pode fazer implantes absorvíveis. Isso vem escrito no alvará. Isso. Quando está autorizado para tal. Exatamente. Então, o médico tem que saber disso também, para saber onde é que ele está. E agora que você falou sobre isso, para encerrar, né, que eu acho que a gente está em cima da hora, nós vamos ter mais bate-papos sobre esse assunto, mas depois mais para a parte mais técnica voltada para médico, que quer realmente trabalhar de forma ética, responsável e que quer trazer benefícios para suas pacientes, né, Manu? Nós estamos com uns projetos aí muito bacanas. Muito legais, Mas falando nisso, eu queria que você falasse, né, que o pessoal tem muita dúvida, e às vezes eu recebo muitas perguntas em relação à qualidade do laboratório. Como é que a pessoa, o médico, e aí é pro médico, como é que o médico, ele deve escolher o laboratório que ele vai pedir o seu implante? Olha, assim, a primeira coisa que o médico tem que fazer para começar a conversar é pedir a documentação. Sim. Então, quando ele pede a documentação, ele pedir e ele analisar a documentação, né? Assim, quando você pede o meu alvará, você tem lá o alvará, você olhar o meu alvará, a primeira coisa que você vai ver é a validade, e depois vai ver ali o que é que está escrito ali naquele documento. Porque tem uma área embaixo que são as anotações, e é ali nessa área que a Advisa especifica o que é que aquele laboratório de estéreis pode fazer. Sim. Então, assim, no meu caso, eu posso fazer implantes de elástico e implantes absorvíveis. Eu não posso, só porque eu tenho autorização de anexo 3 e anexo 4, eu não posso fazer injetáveis. Sim. Se eu quiser fazer injetáveis, eu tenho que validar o fluxo, certificar a área e chamar a Advisa para olhar para esse lugar. Para você ter autorização para fazer um novo produto. Um novo produto, entendeu? Então, cada produto que a gente faz tem uma subautorização ali. Sim. Né? E isso às vezes passa batido. Diz, aqui, a autorização para estar aberto. Não é estar aberto. Sim. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante. E aí, outra coisa que eu acho muito indicativo de qualidade é quando o laboratório se abre para a pessoa ir lá. Né? Para conhecer. Para conhecer. Vem aqui conhecer, entrar no laboratório. Sim. E tal. Isso também é um fator muito positivo. E tentar conhecer as pessoas que estão ali, né? Qual é a história daquilo ali? Como é que essa pessoa entrou nesse mundo? Como ela surgiu? Como é que, né? De onde é que ela veio? É uma pessoa que viu uma oportunidade de mercado e começou a fazer implante do nada? Que tem? Sim. Ou existe? Qual é a história que tem ali atrás, né? Eu acho que isso para mim é um indicador muito importante, porque é o respeito ali, né, que você tem pela história do produto, pela reputação do produto. Sim. Né, assim, tem produtos, por exemplo, que eu não faço. Existe implante, poderia fazer? Poderia fazer, não faço. Porque eu não acho que é melhor desse jeito, porque é uma droga que já tem outra via, e na outra via funciona muito bem. Sim. Então, assim, não é porque eu vendo implante que tudo tem que ser implante. É o ser ético, né? Exatamente, entendeu? É o ser ético. Tem que ser implante, o que funciona melhor é implante, o que não funciona bem em implante tem que ser de outra forma e tá tudo certo, entendeu? Não tem que agora botar tudo que existe de medicamento dentro de um implante. Sim. Né? Porque também não vai ser bom para paciente. Então, eu acho que assim como a paciente busca conhecer o médico tem que buscar também se aproximar da gente e entender, né, quem são os atores que estão ali por trás. Conhecer, né? Quem de fato está produzindo, Exato. Como está produzindo e conhecer um pouquinho do processo da produção. Exato. Até para você ter respostas para o seu paciente. Eu penso que quando você está usando um produto que você, inclusive de manipulação, que você está mais próximo com quem você está produzindo,
um pouquinho diferente da indústria farmacêutica, Sim, totalmente. que você pode ter uma rastreabilidade através do lote que está ali. Sim. A gente consegue conversar com o farmacêutico que está ali produzindo e chegar a algumas conclusões. Eu acho que isso é uma coisa primordial e que melhora muito a qualidade e assistência do tratamento. Lá eu acho que uma das coisas também que é muito bacana e que eu faço muito lá no Legacy é essa proximidade com o médico. É assim, é não fugir do médico quando o médico tem um Sim, problema, sabe? exatamente. Porque os problemas vão acontecer. Sempre, em qualquer esfera. Vai ter tratamento que é de acordo com a expectativa, vai ter um tratamento que não é tanto de acordo com a expectativa. E o médico liga pra gente pra entender, pra gente, quem é que vai ajudar o médico a entender por que não funcionou? A gente. É o farmacêutico. O meu farmacêutico. Você tem que abraçar tem que chegar pro médico farmacêutico. E falar, vamos entender todos os médicos que já tiveram dúvidas em relação à paciente. Poxa, botei aqui, essa paciente está sangrando, ou essa paciente, não sei, enfim, qualquer coisa. Problema. Eu atendo, eu converso, eu falo, me mande os exames dela, vamos olhar para esses exames, vamos ver o que pode estar acontecendo aqui, quem é. E 100% das vezes a gente resolve. Sim. Entendeu? E é um trabalho em conjunto, olha que bacana, é o trabalho do médico com o farmacêutico para entender, né, que o farmacêutico, ele entende anos-luz melhor do medicamento do que o médico, né, apesar que a gente faz farmacologia, mas não é a mesma coisa do farmacêutico. Agora você imagina, você tem um tratamento em que você tem de perto alguém que pode te dar as respostas, ou se não tiver a resposta, sentar com o médico e dizer assim, bem, o que está acontecendo com esta paciente, com esse caso? O que aconteceu com esse medicamento, com essa via? Quer dizer, quando é que nós, médicos, conseguimos fazer isso numa indústria farmacêutica grande? E outra coisa, os medicamentos, gente, surgiram na farmácia de manipulação. Foi na farmácia de manipulação que começaram os medicamentos, para depois se tornarem indústrias. Então, a gente tem que levar isso tudo para casa, de que desmistificar uma via de administração, vão parar de colocar culpa naquele que não tem culpa. Porque o implante sozinho, não faz nada. Ele não faz nada. Quem coloca é o médico, quem indica é o médico, e quem faz a dose é o médico. Então vamos parar com isso. Eu tô até aqui, né? Com o implante, isso é paradinho, ó. Aqui, ó. Olha tá paradinho, ele não faz nada sozinho. Não faz nada, não coloca nem no paciente. Não então, faz nada, dizer, ele precisa de um médico, né? Eu acho que o nosso objetivo hoje foi atingido, que é falar mesmo dos mitos e verdades. Como é que a Manuela ressurgiu? Ela não ressurgiu das cinzas, né? Ela já existia há 10 anos, né? Mais de 10 anos atrás. Isso E eu queria te agradecer também por ter me convidado, por eu estar aqui, fazendo parte dessa sua proposta, que é bastante ética, bastante transparente. Fico feliz, que eu confesso que eu fiquei muito triste quando eu vi explodir as críticas em relação a um trabalho tão bonito, um trabalho tão sério que foi do seu avô, e que eu tenho certeza que ele ficaria muito triste de saber que o que se tornou hoje a banalização do uso de uma via que ele trouxe para o Brasil. E, gente, minha indignação é que depois que o professor Cimar Coutinho morreu, parece que foi uma explosão de deturpação dessa via. E quantas vezes o doutor Elcimar tinha salas lotadas de médicos num dos mais prestigiados congressos, que é da SOGESP, do Congresso Paulista de Medicina, de Ginecologia. A gente enchia a sala e ficava com fila na porta. As salas, gente, não tinha lugar para sentar. Uma pessoa que tem publicações no mundo inteiro,
que desenvolveu anticoncepcionais para a indústria. Esse homem, ele não pode ter essa memória deturpada, porque ele é o pai dos implantes. Né? Ele é o pai dos implantes. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, me sinto honrada, prestigiada. Obrigada, por estar aqui com você e feliz quando eu soube que você abriu o laboratório, embora descobri tardiamente. Obrigada. Eu queria só, assim, é porque a gente acaba falando e o tempo passa rápido e a gente tem que falar das suas pesquisas, tem que falar de um monte de coisa, a gente já tem que logo começar outro podcast para fazer a segunda etapa. Outro podcast. Mas o que eu queria falar também é que você falou em relação à à faculdade de farmácia, né? E aí eu não queria deixar de pontuar isso porque é uma coisa importante dentro desse contexto. Assim, quando eu comecei a fazer faculdade de farmácia em 2016, e aí eu engravidei e tal, não sei o que, e tranquei. E aí ficou trancado. Quando chegou em 2020, a gente estava na pandemia, e aí eu estava no Zoom com meu avô, no dia do aniversário dele, 18 de maio. E aí ele chegou para mim e falou: minha filha, você não voltou para sua farmácia para sua faculdade de farmácia. Você que era minha sucessora e tal. Você parou assim. E eu achava que meu avô já tinha esquecido isso. Olha só. Sabe? E aí aquilo foi um tapa na cara, assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Só que era maio, né? Aí eu falei, tá final de semestre. Vou ligar e vou ver se eu consigo já reativar. E aí liguei e tudo e consegui reativar a minha matrícula. E aí recomeçava em agosto. Sim. Aí eu falei, nem vou falar para meu avô agora, porque vou falar quando voltar as aulas, aí eu já vou mostrar para ele que voltou e tal. Só que aí meu avô faleceu, 17 de agosto. Olha só. Nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo, porque antes de falecer ele já estava há um mês internado, né? Então, ele nem ficou sabendo por mim que eu tinha voltado, mas voltei porque era importante inicialmente para mim e depois ele, e aí quando eu vi que era importante para ele, que ele não tinha esquecido aquilo, aí virou muito mais importante. E aí agora já tá acabando. E aí eu falo, nossa, assim, como passou, né, o tempo e já tá acabando e fazer faculdade de farmácia não é fácil. É uma faculdade difícil e só que acabar a faculdade, agora que eu vejo tão perto, assim, ter esse título de farmacêutica é uma coisa que tá mexendo muito comigo, porque meu bisavô era farmacêutico, meu avô era farmacêutico. Você tá seguindo e eu vou ser farmacêutica, e eu acho que através de ter esse título, não só pelo conhecimento técnico e tal, porque ali eu já considero que antes de mesmo fazer a faculdade eu já tinha um conhecimento sobre implante bem importante, mas eu fico em um lugar que o mundo possa me ouvir. Porque se eu não tiver um título, eu sou farmacêutica e posso falar disso, ninguém vai ouvir o que eu tenho para falar. É verdade. Entendeu? Então, tem uma importância enorme eu conseguir acabar isso, porque eu acho que é mais um passo para a gente poder falar dos implantes e fazer com que mais pessoas escutem a verdade sobre os implantes e as coisas que meu avô ensinou, e a gente não deixar morrer o jeito como ele pensava na medicina e nos implantes nas pacientes, sabe? Então... E tudo aprimorar, isso, né, Manu? Aprimorar, construir em cima. Para encerrar, a Manuela não sabe, mas eu li sobre ela. Foi. E eu sei que ela antes era administradora, não aqui no Brasil. Era. Encerra esse podcast me falando um pouquinho dessa trajetória, que eu sei que você não é brasileira. Olha só, ela não é brasileira, gente. Eu posso falar isso porque eu li, tá? Pra você ver que eu leio sobre as pessoas que eu me aproximo, tá? Então, conta um pouquinho, rapidamente, pra gente encerrar, que eu tenho certeza que muita gente vai querer saber, vai gostar. Eu tô adorando esse podcast que eu virei entrevistada e a entrevistada... Eu tô adorando isso. Tô matando a curiosidade do povo. Eu devia ganhar um dinheiro por isso, hein? Vai te contratar. Conta aí pra nós.
Então, eu vim morar no Brasil com 6 anos, né? Eu nasci em Londres. Meu pai mora nos Estados Unidos ainda, a gente se mudou para os Estados Unidos e depois eu vim para cá com minha mãe quando eu tinha 6 anos, meu pai ficou lá nos Estados Unidos. E então, assim, vim para cá, eu estudei escola americana e tal, e eu fiz faculdade na Europa. Então, quando eu me formei em administração em Madrid e fui trabalhar na PricewaterhouseCoopers, né, que é uma multinacional da PwC, de auditoria. E eu fui trabalhar como auditora lá, trabalhei por 4 anos na PwC, vim transferida de lá para cá, e aí fiquei aqui no Brasil, na PwC daqui, ainda 9 meses, assim, um termo, né? E aí nesse período foi quando eu estava regularizando, né, quando eu estava montando ali a Elmeco, que veio a ser a Elmeco. Olha só, tá vendo? Então eu vim para cá para acompanhar de perto esse processo burocrático que era naquele momento, preparar a Elmeco para ser um laboratório que pudesse vender implante, que pudesse treinar médicos. Olha, né? isso aí eu não sabia. E aí eu isso fiquei foi novidade para mim. Fazendo as duas coisas, né, na Ao Price mesmo e tempo. aqui. E aí quando saíram as liberações todas da Anvisa lá naquela época, eu saí da Price e fiquei só lá. E aí foi quando começou, assim, Então, gente, olha que bacana. Então, a Manuela, ela, além de farmacêutica, daqui a algum tempo, se Deus quiser, ela também é administradora de empresa, com todo um know-how, né, para levar adiante e não só aprimorar, mas também trazer um novo conceito em relação aos implantes hormonais e quem sabe, e tenho certeza, que nós vamos mudar essa visão. Vamos. Para que muitas pessoas consigam ter o privilégio de serem tratados, de melhorar a qualidade de vida, que a gente sabe que tem muita gente que não tem esse acesso e que a gente possa proporcionar uma melhora da qualidade de vida para essas pessoas. Então, mais uma vez, matei as minhas curiosidades. Eu prometo que no próximo podcast nós vamos ser mais técnicos, a gente vai falar mais de endometriose e de outras coisas. E vai falar das publicações, dos seus artigos, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Já tenho aqui na minha cabeça mais uns 4 episódios do podcast já pra gente falar. Mas eu que quero agradecer. Muito obrigada, Kátia. Eu amei essa entrevista, esse bate-bola. Essa você não esperava, né? Ela queria me entrevistar e no final eu que entrevistei. Essa foi nova, mas eu gostei, achei ótimo, achei uma delícia, porque é uma forma de falar também sobre o que eu fiz, que a gente acaba não falando muito, né? Isso. E é uma delícia, eu sou muito orgulhosa de poder ter trilhado esse caminho, é um privilégio enorme para mim, assim, poder ter aproveitado tanto meu avô, tanto quanto neta, como profissionalmente, e é sempre gostoso falar disso, sabe? É sempre, assim, maravilhoso. Então, obrigada por eu que agradeço, não percam o próximo podcast. Isso, não percam o próximo podcast.